Fala, meu povo! Tá começando mais um episódio do O Segredo das Joias Cast, o podcast especial para você, empresário de semijoias que quer crescer e escalar o seu negócio. E a nossa convidada de hoje é uma empresária no ramo, tem uma história incrível para contar e tem uma grande oportunidade para você, empresário de semijoias que também empreende no bruto. E vamos começar o nosso bate-papo conhecendo ela, Angélica da Galete Bruto. Seja bem-vinda, Angélica. Obrigada, olá todo mundo. Meu Uma nome, experiência nova. Como é que está sendo para sim, você? Primeira vez em um podcast, desafiador. mas faz parte para todo mundo aqui. E é claro que eu estou acompanhado hoje dos meus dois sócios, Daniel Bianchi e João Birré. Gostei. Gostou do Eu sobrenome? acho que vou adotar isso aí. João João Birré. Birré. Isso Vou dar uma mesmo. cerqueira, que meu pai que me perdoe. Daniel Bianchi, a Bianchi Semijoias, João Birré da Birré, que é a sua marca. Fabiano Sogni também pode ser, né? Pronto, pode ser. Muito bom. Vamos. É muito legal esse projeto, tô feliz. Mais um episódio aí nosso. E a ideia é essa, né? Trazer empresários da vida real, parceiros, para a pessoa conhecer, o pessoal que assiste, conhecer um pouco da história e saber o que acontece nos bastidores. Muitas das vezes a gente vê aquela loja pronta, o sucesso, e não Exatamente. imagina os bastidores, né? Como tudo começou. Sim. E eu quero saber um pouco dos bastidores da Galete, né? Que é um fornecedor que entrou para minha marca tem pouco tempo. Estou muito feliz com essa parceria. Angélica, me conta um pouquinho da sua trajetória, como aconteceu a chegada da Galete na sua vida. Enfim, fique à vontade aí para contar para a gente aqui, né? Um pouquinho desse momento. Olha, minha jornada também é longa. Há quase 20 anos atrás eu comecei, trabalhava fora, né? E o que me trouxe muito para esse ramo foi a necessidade de trabalhar e ser mãe, né? Trabalhar com poder estar perto dos meus filhos. Meu marido, que é o fundador da Galete, ele sempre trabalhou com isso. Ele é paranaense, veio para Limeira com 8 anos. Eu acho que desde os 10 anos, quem nasce em Limeira já nasce fazendo joia. Aqui é muito fundo de quintal, né? Ele começou com fundo de quintal. Eu também, na adolescência, também comecei no fundo de quintal, que tinha muito disso. Depois, ele começou a trabalhar em fábricas de joia. E depois ele veio, com o tempo, fabricar para ele, nessa necessidade, né? Ele teve aquele dom de conhecimento, que é dele, que eu falo, né? De fabricar, de entender. Ele era curioso para aprender, né? E através disso, ele começou a trabalhar fora e aos poucos trabalhar para ele. Que a gente é assim, quando começou há muitos anos atrás, não tinha de entrar no emprego aqui. Era fundo de quintal. A experiência você já trabalhou em fundo de quintal? Sim. Foi sim. Aí você conseguiu um emprego, né? Eu lembro que na época era assim. Mas do que mesmo que eu posso... E o legal é que você Fugir. começa contando um pouquinho da história do empreendedorismo, né? Porque, querendo ou Sim. não, esse ato de trabalhar no fundo de quintal, produzindo as peças, é empreender, né? De uma forma não profissional, mas é o primeiro passo. E a Galete nasce desse movimento, né? Do fundo de quintal, Sim. ele vai aprender o processo, entende, evolui e decide em um determinado momento produzir suas próprias peças. E a Galete hoje é uma referência, né? Quando você fala de Galete hoje, se você fosse definir a Galete como uma empresa especializada em algum tipo de produto, qual produto seria esse? Olha, a gente não abre mão. O que a gente chegou até hoje foi por causa da qualidade, né? O Galete, ele não abre mão da qualidade das nossas peças. E automaticamente vem um público de revendedoras, porque são peças leves, levíssimas para banho, qualidade e preço, né? A gente trabalha com precinho de fábrica, em cima de um propósito também, que não é, além de vender, né, gerar renda, é esse mercado de muita gente começando. Então a gente respeita muito isso. A gente atinge um público de que tem um limite para trabalhar. E a gente sempre se preocupa com isso, de ter aquela margem de preço para O pequeno, né? isso. O empresário pequeno que está começando agora. Eu não Sim. conhecia a sua marca, né? Eu estou no mercado há 5 anos. E quem me apresentou a marca foi exatamente o Daniel, né? Eu, conversando com o Daniel,
ele me falou sobre a Galete e ali me veio a possibilidade de conhecer vocês. Só que naquele momento inicial, né, eu já confesso a você que eu tinha um preconceito, porque a Galete Sim. hoje é uma marca especializada em baixa fusão. E o Daniel me trouxe um pouco da sua experiência, né? Já ali com seu histórico de compras, né, Daniel? Você lembra desse momento? Sim, lembro. A Galete, a Angélica eu conheço já há bastante tempo. E é interessante isso que a Angélica tá falando. Eu lembro dela assim, né? Não peguei tanto o começo, mas eu lembro lá atrás de tanto que você foi desenvolvendo. E algo assim que sempre me chama muita atenção, né, na Angélica, na família, é exatamente isso que ela falou, a transparência e o cuidado que ele sempre teve para os empresários, a necessidade do empresário. Então eu vejo, na minha visão como cliente, que a Galete veio para suprir a necessidade do empresário, principalmente aquele empresário, como nós que trabalhamos com revendedoras, que a gente precisa de quê? Preço, qualidade E e peso. peças leves e peso. Sim. Então a Galete sempre me atendeu nisso, isso é muito legal. Bom atendimento, suporte, e isso fideliza. Aí foi quando eu apresentei para você a importância, né, a gente falar do melhor marketing ao boca a boca. Então, de a gente ter essa conexão, de conhecer, que isso faz diferença. E eu só tomei a decisão de comprar com a Galete porque o Daniel já tinha comprado, já tinha banhado, já tinha experiência. Eu falei assim, não, eu não quero ser o cobaia. Então, se o Daniel comprou, banhou e tem dado certo, eu vou me experimentar, comprar. E deu muito certo, né? A Galete hoje é um dos fornecedores que eu gosto de comprar bastante, justamente pela variedade, pelo preço, pelo peso, né? Tem peças bem leves, é bem competitivo. E, João, qual é a sua experiência com a Galete E hoje? pela reposição também, né? Sim. Que hoje a gente tem o mercado hoje, é difícil ter reposição. E a gente que tem revendedora, a gente precisa ter isso. Aí a Angélica me falou, essa aqui a gente tem há 30 anos. Tem há 30 anos a mesma peça e vende sempre esgota na loja. Ou seja, então, além de ter o preço, de ter a qualidade, a gente também tem a questão de reposição. É a chance de alguém pedir, a gente conseguir novamente ter de volta, né? E hoje, a gente estava conversando sobre isso hoje, a baixa fusão, o mercado em si, ele acabou denigrindo a imagem da baixa fusão, né? Só que quando a gente vai lá, a gente vai até a fábrica, vê a produção, banha, um cataforético, que é um banho mais agressivo, que muitos banheiros não aceitam, Exato. mas se você falar aqui é Galete, eles aceitam. Então, isso é muito importante, porque conhecendo a Angélica, conhecendo o Galete e a família, ver o cuidado que ele tem com as peças dos seus clientes. Exato. Isso mostra que a gente está no caminho certo sabe de trazer você aqui, né? Uma coisa assim que você falando, João, me veio à mente, tanto que foi, pelo menos não sei para vocês, né, do lado do fornecedor, mas a gente como cliente, como mentor, tanto que foi um divisor de águas, aquela visita que a gente levou os nossos mentorados para sua fábrica. Sim. Você não tem noção, tanto que aquela visita, eles abriram a mente, porque viram toda a estrutura, e quando você conta essa história, como você sempre contou, e eu fico, assim, até feliz e emocionado por tanto que vocês já desenvolveram. Para quem não conhece, a fábrica da Galete é gigante, um galpão gigante. Igual o João falou, qualidade em primeiro lugar, transparência, e algo assim que é muito importante em vocês, e eu valorizo muito em um fornecedor parceiro, é a simplicidade e a humildade. Então, Exato. sempre de Sim. portas abertas, sempre acessível, com essa parceria, sempre com a essência. Então, aquela visita, a pessoa conhecer todo o processo, vocês abriram as portas, né, da fábrica, da fundição pra gente, aquilo lá, o pessoal comenta até hoje nossos alunos sobre aquilo, Foi né? um prazer pra gente, viu? E até pra gente foi surpreendente, né? A gente viu como que pra gente é o arroz e feijão todo dia, pra gente não é novidade, né? Eu vi muitas alunas suas ali muito curiosas e foi bacana pra gente isso. Depois ainda teve comentário das outras vezes que eles compraram, igual você falou, experimentar cobaia. Isso a vida inteira a gente escutou isso e pra gente foi um prazer porque sempre voltou. Sempre volta, Não né? teve um cliente que levou aquele pouquinho para experimentar e voltou e sempre está comprando. Que Então, isso a gente bom. sempre escutou, né? Por conta desse preconceito, né? Sim. Então, eu achei bacana a gente ver, assim, que todo mundo... Não é novidade Sim. pra gente. E eu achei bacana que a turma foi lá, gostou do que viu e ficou continuou, curioso, e né? ficou cheio de perguntas. Eu posso, quando vim, trazer mais pessoas? Falei, a porta Não, é foi aberta, muito porque a legal. gente também, além de trabalhar em cima desse propósito do cliente, a gente gosta de dar o suporte.
né? Que não é só sobre vendas. Ali, o que a gente chegou até hoje, o que deu certo foi isso. Eu tá lá sempre, você sempre vai na fábrica, ou tá o Galete, ou o Felipe, nunca assim, tá só os funcionários. Sabe uma coisa, você entrou no assunto também, eu acho legal a gente falar desse tópico, que eu gosto muito, e eu vi, né, eu vejo vocês vivendo na prática, é o que a gente fala muito para os nossos alunos, para os mentorados, vocês fazem o que tem que fazer. Eu vejo que, mesmo o mercado tendo um preconceito, mesmo vocês tendo toda a barreira de entrada, vocês não tiraram o foco. Eu tenho certeza que nessa jornada de mais de 20 anos, já chegaram a pensar, muda, que não sei o quê, mas vocês, todo dia, com um sorriso no rosto, gente, todo mundo que vai na Galete vê a Angélica com o mesmo sorriso, com a mesma convicção de que o produto é bom, de que as peças são boas, que vale a pena, e você fez o básico bem feito todos os dias. E eu vejo isso no Galete, do seu esposo, no seu filho. Então, isso é muito importante. A gente fala muito isso para os nossos alunos, essa competência de fazer a constância, o simples todos os dias, que as pessoas acham, hoje em dia, a gente agora falando um papo mais de empresário, que o sucesso vem da noite pro dia. Muitos começaram achando que viu que a gente tá bem ali, né? Tá bem alojado, achou que foi fácil. Exatamente. Então, assim, é importante as pessoas que estão nos ouvindo entender o empresário, primeiro, valorize os seus começos. O começo é difícil, valorize o processo. Tenho certeza, tanta dificuldade que vocês passaram, até hoje passa, mas vou ter uma pergunta que eu tenho para você. Me veio aqui na mente. Você imaginou lá atrás, quando você iniciou, que a Galete ia chegar na proporção que chegou hoje? Não, a Galete hoje, sabe quando eu falo assim para as pessoas, a gente vive do improvável. A gente é literalmente o improvável. Porque eu comecei para aumentar a verba para uma renda extra. Uma renda extra. Na época a gente começou, que é o que ele sabia fazer, né? É o que a gente, é o que dá dia, é o que a gente sabe fazer. Até a gente entender com o tempo, aquilo ali virou o nosso negócio principal. Mudou sua vida, né, da sua família. E né? através daquilo ali, nossa, é o que me trouxe o que eu tenho hoje, né? A vida confortável. Que eu não, mesmo assim, eu não imaginava que ia ter. É bem provável mesmo. Que legal, mas pelo jeito que a gente começou, não foi fácil, né? Foi muitas pedras no caminho, rochas. Porque se fosse no tempo que fosse hoje, igual as pessoas não entendem que ter vocês aqui como mentoria não é por puxando o saco. É um privilégio tão grande. Se eu tivesse essa oportunidade de participar de uma... caminho, né? Nossa, eu tinha pulado degraus muito grandes lá atrás. Isso de é verdade muito bom. mesmo. Porque aí, quando a gente começou, a gente aprendeu sozinho. E aprendeu errando, né? Erramos muito. Sim. E o processo de mentoria, ele faz exatamente isso. Você não precisa, talvez, errar, porque outras pessoas já erraram, já entenderam o caminho e vai te ensinar. E é muito legal você ter essa percepção da importância do conhecimento. Sim. Nós falamos muito sobre isso. Tem muita gente errando ainda no mercado e errando em coisas muito básicas, porque ainda não entenderam a importância de se conectar com empresários que têm o mesmo projeto, né? O mesmo propósito. Eu sou um empresário que fiz isso. Eu comecei ali o processo inicial sem entender sobre a importância de estudar, de ter conhecimento, de se conectar com empresários, e errei coisas simples. Quando você vai lá e aprende, nossa, eu errei isso aqui, era só ter feito isso que teria ajustado. E eu tenho percebido também que o mercado de bruto hoje mudou muito. Né? E as pessoas têm adotado caminhos voltados para a conexão com os seus clientes, que é o que nós chamamos de relacionamento. E eu vejo muito isso em você. Você é muito próxima dos seus clientes, se conectando a movimentos da área, né, para estreitar relações, buscar novos contatos. O que você acha sobre tudo isso? Olha, no começo para mim foi complicado, porque ainda eu tinha a mente fechada, como muitos ainda têm. Né? Eu vim de uma geração na joia de que era 95% dos clientes era presencial. Então, a gente não era muito pegado em celular, WhatsApp era muito difícil. Rede social, então, acho que quase não existia para mim, porque não dava tempo. Era abrir a loja 8 horas, tinha fila para entrar, eu ajudava os clientes a levar no carro mercadoria. Não tinha problema de perguntar que tipo de material você trabalha, isso eu me estranhei muito depois da pandemia. Peso,
não existia, é pesado. A pessoa gostava, ela levava. Ela puxava a fileira naquela época. Foi uma época boa. Quando veio a pandemia, antes eu tinha vindo a economia, né? Que deu uma caída. Mas quando veio a pandemia, se a gente tivesse mercadoria acreditada, a gente tinha vendido muito mais. Só que aí, depois da pandemia, surgiu maior A demanda aumentou. A demanda online. Sim. E pra gente que sempre foi ali no presencial mais caipira, Teve mais que na prática, reinventar, né? não foi fácil, né? Sair da zona de conforto. Só que aí a gente começou a trabalhar mais e para vender no caixa, na época, vendia a mesma coisa. Só que a gente começou a trabalhar mais, porque o cliente não vinha e você tinha que vender de vídeo, para quem não está acostumado, igual eu. Sim. Pelejou um pouco. Mas venceu. Isso Mas que eu acho muito vencemos. legal. E eu ainda ando Sim. procurando evoluir, né? Evoluir. E isso é muito importante. Eu acompanho a história Acho que eu conheço antes da pandemia. E acompanho a trajetória da Galete há algum tempo. Que mesmo nos desafios, por exemplo, você falou algo muito importante. Estava comentando sobre isso, né? Tanto que a maneira de consumo do público mudou. Antigamente, muito. se você rodava em Limeiras, a rua era cheia. Hoje as lojas estão vazias, porém todo mundo conectado no WhatsApp. Mas isso é muito importante, essa competência que você desenvolveu, você e sua família, a gente fala muito para os empresários, é o que é a flexibilidade, reinventar. Sim. Você poderia ter dois caminhos. Ou ficava chorando, ai que tempo bom, e agora já era, e ficar reclamando, ou falar, tem que aprender. É desafiador, mas eu vou vencer, e é o que está acontecendo. Você está rompendo, e a galera está sendo conhecida aí em lugares... Mas tem um ponto também muito importante, que tem muito a dizer para nós empreendedores, que é a constância e a persistência. Então, eu trouxe um ponto muito importante, porque no mundo digital hoje, onde todo o tempo as coisas mudam, vocês investiram a mesma coisa. Então, quando a gente fala assim, pô, quando você me passa, João, eu tenho essa peça há 30 anos, e ela sempre esgota, isso mostra o quê? Você está sempre reinventando, porém com o mesmo produto. A gente estava falando logo mais cedo sobre os desafios que você enfrentou, né? Que as pessoas acham que de uma hora para outra tudo aconteceu. Enquanto muitas empresas de blusas estão fechando, a galera está persistindo na linha que ela sempre acreditou. Ou seja, produtos são semelhantes, o material é o mesmo e a loja é sempre lotada. Ou seja, mas tudo isso é além do produto, mas diz muito mais sobre vocês dois. E muitos empresários no ramo de bruto perdeu dinheiro na pandemia porque acreditou que o mercado continuaria da forma que era antes. Então, eu lembro porque eu comecei na pandemia. E quando eu mantinha contato com o fornecedor de bruto e eu perguntava peso, e ele me falava que não tinha, eu não continuava a conversa. Porque eu não vou comprar por foto sem peso. Naquele momento ali, eu já tinha consciência do quanto peso ele era importante para a minha precificação. Então, todos os fornecedores que não tinham peso nas suas peças eram descartados na minha avaliação. Tanto que eu tinha guia, né, que me atendia e falava, não me entregue fornecedor que não tenha peso. Eu só converso com fornecedor que tenha peso. Peso e foto. E aí você percebe que quem se recusou a evoluir, a crescer, perdeu o timing. Ficou para trás. Foi um desafio para a gente também. Você imagina, mais de 15 anos, sem falar um peso para o cliente, que ele nunca perguntou. A gente tem lá mais de 800 modelos. Ser pesado foi outro desafio. Parece que é fácil, mas hoje é fácil. Hoje virou um processo, né? Hoje a tecnologia veio, a internet veio mais potente, né? Mas naquela época era tudo manual. Né? Até quando a gente colocou a primeira etiquetinha com o nome Galete, a gente falou, nossa, foi tipo uma evolução. Uma né? evolução. E a gente ficava feliz no simples cartãozinho de visita. E essa coisa de pesar foi um desafio. Aí foi assim, a gente vai adquirir, porque muitos fecharam a porta depois da pandemia. De antigos na porque cidade. Você reinventou. Porque, eu sempre vendia assim, ficou nos velhos costumes. Eu falei, a gente não foi fácil chegar até aqui. Você imagina? E muitos empresários prosperaram, tá? Nesse momento aí. Mas isso que ela A gente acabou de sempre falar pensou. é muito importante. Foi tão difícil chegar aqui por conta de peso, por conta de sair um pouco da zona do conforto. Sim. A pessoa saiu. Mas assim, o cliente não deixou de comprar. A gente tá aqui, a gente compra. Se alguém fechou, alguém pegou esse cliente. E foi para quem? Mas mudar um pouco de direção da conversa, você falou um ponto sobre confiança no início. Isso é muito importante, porque se a gente está aqui é porque a gente confia um no outro. E você confia
no nosso projeto, né, que é recente, você está confiando na gente. Sabe por que E eu tô confiando? Porque, igual eu falo pra você, a gente veio lá do tempo. E a gente viu muita coisa. A gente, praticamente todo dia, a gente vê muitas histórias. Os clientes entram na loja, não é só vender. Eles traem um pouquinho da sua vida pra gente. Te virar amigos de muitos, né? Igual a gente acabou também virando amigos. E passa sobre isso, de confiança, de querer. Ensinamento, né? Acho que é Sim, compartilhamento de ideias, de caminhos, de troca, trocas, né? né? Eu acho que a Sim. troca, ele é o grande diferencial no mercado de semijoia. Eu sou uma pessoa que hoje vou comprar muito com fornecedor novo através de indicação. Eu não sou aquela sim. pessoa, por exemplo, que quando vai na Rua da Alegria entra em todas as lojas para conhecer. Não. Eu vou nas lojas que eu tenho referência. Então, tipo assim, eu só Muito entrei na bom. Galete porque o Daniel me indicou. Tipo, na galeria que Sim. você está hoje, a única loja que eu conheço e visito é a sua marca. Então, hoje é muito importante esse processo de Sim. estreitar relações, de estar conectado, de estar realizando essa troca de network. Inclusive, a Angélica é uma pessoa que participa dos nossos eventos, né? Toda vez que tem um evento voltado, ela está com a gente. E ela já entendeu que o jogo do network hoje conta muito É. na hora de Isso mesmo. vender, né? Não é só enviar catálogo via WhatsApp. Como acontece comigo, eu recebo diversas marcas que têm acesso ao meu número, que me envia catálogo e que naquele momento não me chama a atenção. Porque não é só escolher uma marca que eu vou comprar bruto, né? Existe uma qualidade, existe o histórico. O João falou muito bem sobre a questão da reposição. Hoje é muito importante, Sim. porque hoje o empresário, por muitas das vezes, quando lança um produto, faz foto, faz vídeo, faz conteúdo e ter a reposição daquele produto que pode se tornar um grande campeão em vendas é muito importante. Sim. Porque quando você encontra um fornecedor que não tem reposição, o que vai acontecer? Você vai ter venda, você vai ter demanda, mas infelizmente você não vai ter o Não vai ter produto. mais a peça. E sabe o que a gente Sim. aprende muito nisso? A gente está falando o tanto que uma empresa tem que ser pautada na necessidade do cliente. Para pensar, olha que Sim. interessante. Produto é importante, é a base, mas não vai decidir. O que Nossa, fez o pode ser. mesmo, né, produto? Vamos dar o exemplo que você deu, na pandemia, várias lojas de bruto fecharam, mas vocês não. O produto, entre aspas, é o mesmo. Mas o que Sim. muda? Vocês sempre tiveram um foco no cliente. Como eu vou atender a necessidade do meu cliente? Desenvolver um produto para ele, a necessidade de foto, vou resolver. E isso a gente traz muito para o nosso, né, dentro dos nossos eventos, nossos treinamentos, que o empresário, ele fica focado exageradamente no produto. É produto, não é só o produto é a Não. base. Mas o empresário que ele quer romper e ter sucesso, ele precisa focar no cliente. Qual a necessidade do meu cliente? Conhecer o cliente. Isso vocês fazem com muita maestria. Eu quero até fazer uma Sim. pergunta, a gente partindo para finalizar. Para você, agora como empresária, Angélica, quais são, assim, as principais habilidades, comportamento, ou que, na sua opinião, você teve que ter toda essa trajetória, esses 20 anos, para fazer você chegar até aqui? Ah, por exemplo, a coragem. Eu tive que ter muita coragem, que eu não tinha. Um pouco mais de ousadia. Acreditar mais. Se eu tivesse, assim, igual, voltando um pouquinho, o que me fez também virar parceira de vocês, porque eu acreditei, mas é de verdade. Não é por marketing. Eu lembro quando você entrou na minha loja, eu vi o jeito que você falava com os clientes, porque assim, a gente escuta todos os dias. Já entrou tanto tipo de gente querendo vender uma coisa que a gente ali no dia a dia, na prática, não existe. Né? Prometeu muito e não existe. Não existe. Aí eu vi você conversando coisas assim que eu falei assim, nossa, ele é bem real. Quando eu vi você lá na minha loja, na outra loja, Levando eu as falei, pessoas. nossa, o Daniel, ele fala coisas que realmente tem lógica pro crescimento da aluna que estava dando, pela sua preocupação. E eu fiquei percebendo, prestando atenção nisso, Legal. de verdade. Eu falei, eles não são mais um, né? Entraram Bom, muitos legal. ali. Vieram muita gente ali, ai, não sei o que, entrava, explicava Mas não para era outras, não verdade, né? era, E olha, eu que eu tô não sabia ali, disso, não hein? é verdade, a gente que Interessante tá ali isso. na terrinha, né, passando por isso. Eu falei, nossa, aí eu comecei a seguir, comecei a prestar atenção, a gente observa. Aí eu vi que, nossa, tudo tem sentido.
Aí a gente Bom. também entrou, porque também a gente carrega o nosso nome. Sim. Para quem não conhece, vai começar a conhecer, mas para quem já conhece, acredita. Sim. Quando a gente Sim. chega no cliente lá na loja, olha, pode levar isso aqui que vende, eles levam, tem muitos que já conhecem a gente, já compram de olho fechado. Porque a gente Aí não é eu só vou sobre te vender, interromper é rapidão, confiança. que você pegou um ponto muito importante. Eu queria entrar nisso aí. Eu fiz isso que você falou com a Mari. Dia das Mães, eu falei, Mari, precisa montar a semaninha, precisa montar uns condinhos pro Dia das Mães. Qual dia foi a escola e monta pra mim? Ela montou uma sacola, um monte de peça lá, e a gente vendeu 80% de tudo que ela montou pra mim. Isso pra E gente é é sobre o quê? Sua gratificante, confiança. porque a gente tem esse feedback Sim. dos clientes que falam, manda o mesmo romaneio. Porque ali eu expliquei quando as meninas entram lá para trabalhar, eu falo, olha, eu não gosto, aqui a gente tem um critério, a gente não gosta de empurrar a peça para o cliente. Se ele chegar na loja e falar assim, eu gostei desse, ele leva se ele gostar porque é gosto dele. Agora, se ele pedir opinião do que vende, realmente a gente quer vender, quer ser verdadeiro. É isso que fez a gente chegar Faz diferença até isso. hoje. Faz muita diferença. Acho que isso a gente conectou muito nisso, né, Angélica? A gente, assim, Eu você, prezo por a isso. transparência. Porque eu não consigo mostrar uma coisa que não é. Às vezes assim, vender, só vender, não é só sobre vender. Essa confiança que vocês passam de volta não tem preço. Sim. A gente fala que aí é onde mostra que a gente está no caminho certo. A Né? transparência, A né? Eu falo que é um dos transparência, valores que a gente A gente tem. não abre mão. A gente tem muito entre a gente, né, com as nossas empresas, entre a gente, com vocês, parceiros, tanto patrocinador quanto também fornecedores, transparência. Eu acho que nada, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? A transparência não tem preço. Então, se você chegar e falar assim, não é só a minha vontade, não é só o que vai me beneficiar, realmente vai fazer sentido para o outro. Então, isso é muito importante e, infelizmente, está em falta, né? A gente às vezes fica até preocupada, acredita? Porque a gente não está ali só para vender. Aí tem cliente que está começando, a gente adora pegar esses clientes que quer levar, fica preocupado, quer levar o que gosta. Sim. Né, sem conhecer. Então, eu falei, não. Aí quando ele deixa alguma peça que assim, é carrinho-chefe da loja, eu fico lamentando, nossa, que pena. Mas vai ter a próxima, porque a gente não é só sobre vender. Você está perdendo uma baita de uma venda, né? Por você ser revendedora. E assim, é venda certeira, porque como a gente mexe com pecinhas atemporais que não saem de moda, e o que a gente não vai assim, chegou esse modelo, tá vendendo não é modinha, muito. Né? A gente começa a perceber que quando o cliente chega, agrada em primeira vista, e ele volta a fazer reposição e volta a comprar, e está sempre comprando o mesmo modelo, porque sempre está saindo. Então eu falo assim, olha, esse aqui vende muito, a aceitação dele é muito boa. Isso a gente sempre passa, não é só sobre vender. E o mais legal é isso, às vezes falar assim, monta outra semaninha para mim. A gente vai sempre montar para você comprar mais e ficar satisfeito e voltar a comprar, porque às vezes a gente tem esse preconceito mesmo, né? Sim. Por a gente ser baixa, vou levar um pouquinho para experimentar. E a gente fala assim, nossa, eu tenho certeza que ela vai gostar, porque a gente sente também que é um público que eles precisam, que é preço, tá começando, Exato. é leve Foco no tudo. cliente. E até porque eles voltam, realmente eles voltam. Até porque se ele levar uma peça que ele não vende, ele não volta. É o que eu até falo, Então. assim, mas tudo você fala que vende. Eu falei, não é papo de vendedora. É coisa real. Essas pecinhas vendem. Às vezes, e essa aqui? Fala, olha, essa aqui já vendeu muito. Hoje, ela vende, mas é mais devagar. Sim, legal. E ela fala assim, mas eu vou tentar porque eu gostei. Eu tenho um público para isso. Aí a pessoa leva, porque ela quer, mas a gente sempre deixa informada. Eu sempre falo o seguinte, se eu pudesse resumir Galete Brutos em poucas palavras, eu falava que é uma empresa, para quem está nos ouvindo, é uma empresa com foco no cliente. Então, se você é empresário que trabalha com revendedor principalmente, ou também não, mas se quer uma empresa, um fornecedor que tem um foco total em você, em fazer você vender mais, essa empresa é a Galete. Isso eu vejo muito forte nisso. E o melhor de tudo, né? Como ela falou muito bem, é uma empresa com produtos atemporais, né? Então é Exatamente. o atemporal com peso, né? E Qualidade. preço muito E competitivo. qualidade muito boa. também. Então, assim, para você empresário de semijoias que não conhece a Galete, se dê a oportunidade e se surpreenda, porque de fato a Galete entrega uma qualidade muito boa. A gente tem hoje indicado a Galete para todos os nossos mentorados, a gente nunca teve nenhum tipo de questionamento. Todo mundo que Pelo banhou. contrário, né? A pessoa gosta, nossa, obrigado. E vai um indicando para o outro, né? E esse movimento de indicação,
ele vai acontecendo. É. A gente vai encerrar aqui nosso episódio. Angélica, muito obrigado. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história, de entender os bastidores da Galete, né? A gente tem hoje esse privilégio de conhecer, né, de perto Muito bom. nossos parceiros. Te desejo aí muito mais clientes, que a Galete continue prosperando e transformando a vida aí de muitos empresários de semijoias, que esse aí é o seu propósito. Eu também confesso para ti que gosto muito da parceria, é um dos fornecedores que eu indico, que eu tenho comprado cada vez mais. E o mercado é esse, né? O mercado de semijoias é um mercado que tem buscado a evolução das empresas, e as empresas que têm entendido a importância de se conectar com o mercado, com os clientes, com novos parceiros, têm conseguido evoluir, e você, junto com a sua equipe, tem conseguido entender esse recado. Exatamente. Obrigado, viu, Angélica? Eu fico Ai, eu muito que feliz em agradeço. participar dessa, em ser o Imagina. responsável por Essa conexão, essa a ponte, conexão né? é muito legal, porque, igual a gente fala, tem aquela máxima, né? Deus não une pessoas, une propósito, mas eu vejo que é muito verdade. A gente se conectou muito e você se conectou com a gente nessa questão da verdade, da sinceridade, da transparência. Então, muito obrigado por sempre estar disposta, Eu que não só como agradeço. parceira, mas como pessoa, como amiga, e só é o início. E né? até E- a próxima! Calme, não pause agora não, que com a Icon, que faltou dar os agradecimentos pra galera também. Vamos Pra lá. Angélica, quem sabe faz ao vivo. Muito obrigado por pensar tanto no cliente, né? Agora eu como cliente, eu te agradeço por isso, que você e sua equipe se preocupa muito com a gente, e quero te parabenizar por se permitir estar em ambientes como esse. Porque pelo que a gente conversa nos bastidores, eu sei que para você era uma dificuldade em estar, Desafio, era um desafio, não é Muito. mais, em estar aqui. Hoje você está se descobrindo, buscando essa evolução para estar presente. Eu tenho certeza que a verdade vai muito mais longe do que ela já foi. E servindo como um exemplo, né? Porque Exato. ela que disse que não ia Nossa. conseguir falar nada, que ia travar, conseguiu Perfeito. conduzir o bate-papo Parabéns. perfeitamente. Tranquilamente. Parabéns. E em uma hora ficou pouco, né? Ficou Virou pouco. E é isso aí, meu pessoal. Muito obrigado pela participação e até o próximo episódio do O Segredo das Joias Cast. Aí.